Olá, muito bem-vindos a mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar. Eu sou Michele Monaretti, nós estamos estudando os Evangelhos, agora nós estamos estudando o Evangelho de João e hoje é a nossa quinta aula do Evangelho. O Evangelho de João tem trazido bastante conteúdo. Eu acho que eu vou começar a fazer umas aulas mais concisas, mais curtas, para a gente conseguir entender melhor. Hoje nós vamos ver apenas a prisão de Cristo e o seu julgamento. Na aula passada nós vimos o relacionamento do Espírito Santo, né, conosco, vimos qual foi a sua obra e missão. Nós ainda estudamos os efeitos da morte e ressurreição de Cristo e ainda vimos a oração sacerdotal de Jesus. Hoje nós vamos ver apenas dois tópicos. Ainda vai ficar para a próxima aula: crucificação, sepultamento, o túmulo vazio, as aparições de Jesus depois da sua ascensão. E como eu já disse, eu quero fazer um epílogo, fazer uma conclusão depois do nosso estudo. Bem, nós temos estudado até aqui sobre a vida de Jesus, né? Em todos os três, agora o quarto evangelho. Nós vimos seu ministério, seus ensinamentos, seus milagres. Vamos, a partir de agora, estudar os julgamentos pelos quais ele passou. E a cruz com toda a sua repugnância. No jardim do Getsêmani, Jesus enfrentaria a batalha espiritual contra o nosso inimigo. Ele experimentaria o cálice amargo do sofrimento, a oposição dos sacerdotes, dos fariseus, né, dos judeus no geral. Por fim, a sua morte. Cristo já sabia por que viera, qual era o seu propósito, mesmo diante de todo o processo que ele iria passar, ele nunca se escusou, né? Deixou de falar, não vou fazer, se escusou de fazer a vontade do Pai, muito pelo contrário. No livro de João, não é relatado, por exemplo, nessa hora no Getsêmani, a oração de Jesus. Nem o sono dos discípulos, né? Quando Jesus vai orar e os seus discípulos deitam para tirar uma soneca. João também não fala ali nessa hora do Getsemane sobre o beijo de Judas. João é mais preciso, mais conciso, né? Relatando direto a traição de Judas, indo direto ao ponto. Por outro lado, ele cita outros incidentes que não se encontram nos outros três evangelhos que nós já estudamos. Como já estudamos, né, nós vimos que no evangelho de João é priorizado a divindade de Cristo, né? João começa o seu evangelho falando do verbo que se fez carne. Então, João dá ênfase nesse lado espiritual da vida do Filho de Deus. João mostra o poder de Cristo no momento da sua prisão. Mostra as palavras do Senhor Jesus falando, sou eu, né? Quando Pilatos faz para ele as perguntas. Esse sou eu ditas diante dos que, né, pretendiam e operaram esse sou eu tem uma ênfase celestial, né? Que nem quando o Senhor Deus usou lá no Velho Testamento o eu sou, né? Inclusive, os soldados que foram prendê-lo, quando ele diz sou eu, eles receberam um baque tão grande dessa afirmação, essa espiritualidade, desse poder do Senhor, que João conta que eles caíram no chão quando o Senhor Jesus falou, sou eu, né? Dando a entender o mesmo eu sou. No jardim, Jesus mostrou, né, coragem ao dizer isso. Também mostrou autoridade, dizendo, né, sou eu, tendo os soldados recuado e caído por terra, conforme João relata. Depois ele mostrou o seu amor protetor, quando disse, se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes, pedindo liberdade para os seus discípulos, para que a palavra se cumprisse. Né? Porque Jesus fala, não perdi nenhum dos que me deste.
Então ele pede ali para que os soldados deixem os seus discípulos ir, já que se é a mim que vós, né, que aqui buscastes. Ainda Jesus mostra obediência ao Pai quando disse a Pedro, né? Porque depois que eles chegaram, é de conhecimento de todos, Pedro se enfureceu, desembanhou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí Jesus fala: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Mas, sobretudo, Jesus mostrou disposição para cumprir a sua missão, a sua obra, né, a sua missão aqui na Terra. Jesus estava disposto a morrer na cruz, a resgatar aqueles do qual pesava a condenação, ou seja, nós, né? Então ali acontece a prisão de Cristo, né? Ali a caminho do horto, a caminho do Monte das Oliveiras, né? Jesus e seus discípulos atravessaram ali o Vale de Cedron e tem uma parte muito significativa, né, simbólica nessa hora. Eu vou explicar aqui um pouco sobre o horto, né, o Monte das Oliveiras ou o Jardim do Getsemane, porque cada discípulo usa um nome. E quando a gente vê de repente escrito esses três nomes diferentes, às vezes a gente pensa, será que são lugares totalmente diferentes um do outro? Porque nos dá essa impressão. No Evangelho de Marcos, ele relata que depois da última ceia, Jesus e os seus discípulos foram para o lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Então, Marcos usou Getsemane. No Evangelho de Mateus está escrito: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Já Mateus usa o nome Monte das Oliveiras. Marcos Getsemane, Mateus Monte das Oliveiras. Então eu te pergunto, será que Getsemane e Monte das Oliveiras são o mesmo lugar? Então, o Monte das Oliveiras faz parte de uma pequena cadeia montanhosa que separa Jerusalém do deserto da Judéia. Ele é uma colina rochosa situada do outro lado dessa torrente do Cedron. Se você ler João no capítulo 18, já no primeiro versículo, ele explica isso. E a leste, né, da cidade, então, já fora das muralhas, a caminho para a cidade de Betânia. O jardim de Getsemane, por sua vez, se localiza no sopé do Monte das Oliveiras, né? O sopé é a parte inferior, mais próxima do plano, né? Descendo é a parte mais próxima do plano. O seu nome do aramaico Jatgat Samani, como é que vai falar isso? Significa prensa de azeite. Era um horto que se extraía o azeite a partir do fruto das oliveiras, né? Abundantes ali naquela área. Portanto, depois da última ceia, Jesus e seus discípulos foram sim ao Monte das Oliveiras, mas especificamente ao Jardim do Getsemane, que fica ali na sua base, na base do monte. Então, como eu já falei, a caminho, né, desse horto, do monte, do jardim, Jesus e seus discípulos atravessam o Vale de Cedron. Cedron, durante a semana da Páscoa, os sacerdotes sacrificavam milhares e milhares de cordeiros no templo, que ficava localizada ali na colina, né, em cujo sopé se encontrava, né, ali o vale de Cedron, indo para o jardim, né, do Getsemane. Então, quando eles imolavam, eles matavam os cordeiros, derramava o sangue no altar, esse sangue corria por um canal até um riacho que cortava esse vale de Cedron. Então, ao passar pelo vale, dava para ver o sangue, né, a água vermelha ali do sangue. Então, muito provavelmente, quando Jesus estava passando ali, porque era Páscoa, Jesus morreu, né, na época da Páscoa,
Quando Jesus estava passando ali pelo Vale de Cedron, indo para o Jardim do Getsêmani, né, para o Monte das Oliveiras, muito provavelmente Jesus notou ali aquela água vermelha e pôde, com certeza, por certo, levar o seu pensamento, né? Pensar, quem não faria isso? Ah, daqui a pouco sou eu. Levou seu pensamento até a cruz e pensando, né, no sangue derramado ali do Cordeiro, que era exatamente isso, esse sacrifício que ele faria por nós. O Senhor Jesus tinha bastante, claro, familiaridade, né, com aquele horto, porque por muitas vezes ele esteve ali com seus seguidores, com seus discípulos, né? O Vale de Cedron é uma região mencionada na Bíblia Sagrada que possui um significado simbólico e histórico importante, né? Localizado ali em Jerusalém, esse vale é associado a momentos de transição, de julgamento, de arrependimento, luto, de batalhas. O vale aparece em diferentes passagens bíblicas e mostra como o vale desempenhou um papel significativo na história do povo judeu e nas narrativas bíblicas. O Monte Cedron desempenharia novamente um papel significativo na história bíblica, pois Judas, que já estivera ali por diversas vezes, né, em companhia de Jesus e dos outros discípulos, se dirigiu para lá levando a corte, né, os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus. Essa palavra, corte, vem do grego, é, e ela tem três significados, né? A coorte romana significava 600 soldados romanos, ou uma coorte podia ser soldados auxiliares de 1.000 homens, 240 soldados de cavalaria e 700 soldados de infantaria, ou coorte como um destacamento de homens, chamado em latim manipulis, tendo 200 homens. Bem, por menor que seja, se 200 homens, 1.000 com 700, enfim, 600 soldados, por menor que fosse a corte, no tocante à prisão de Jesus, parece-nos injustificado e covarde. Não precisaria de 200, 1.000, 600 homens para prender um único, né? Um único homem, que seria Jesus, que estava andando ali no meio deles esse tempo todo. Por isso Jesus pergunta, por que tanto, né? Se eu estive no meio de vós o tempo todo. Sem dúvida, era um respeitoso temor ao poder de Jesus. Por isso levar essa quantidade de gente, né? Ali no horto. Eles precisavam assegurar sua dignidade. Mesmo assim, demonstraram temor e experimentaram derrota ao ouvirem Jesus as palavras "sou eu", porque foi exatamente o que aconteceu, né, com os soldados recuaram e caíram. Os soldados romanos que prenderam Jesus, provavelmente estavam armados com espadas curtas, né, chamadas na época eram os gládios, lanças e escudos. Eles também poderiam ter usado algum tipo de punhal conhecido como púgio. Muito provavelmente eles estavam com algum tipo de lanterna lamparina, né, algum tipo de lanterna para iluminar, já que era noite. Essas armas eram típicas do equipamento militar romano na época. Eles temiam, por certo, um revide, né, dos discípulos com Jesus, mas não foi assim, exceto pelo episódio de Pedro cortar a orelha, que nós já falamos, né? Mas Jesus prontamente corrigiu esse ato de Pedro, curou a orelha e Jesus estava pronto para que se cumprisse nele os planos de Deus Pai. Então, o "sou eu", palavras ditas com autoridade, sem qualquer temor, essas mesmas palavras foram pronunciadas pelo Pai, como eu falei, lá no Antigo Testamento, quando ele disse: "Eu sou o que sou". O Deus Filho manifestou ao mundo falando com toda autoridade: "Eu sou soberano Deus, eu sou o Criador, eu sou o Senhor,
Eu sou o grande médico, eu sou o Salvador, eu sou o Rei dos Reis, eu sou a esperança. Diante do poder soberano, impossível teria sido a prisão de Jesus realmente por frágeis homens. E talvez eles tivessem, né, claro, consciência disso, por isso levaram essa corte, sabe-se lá quantos homens, né? Mas mais de 200 com certeza. Mas em Jesus, né, nele convinha-se cumprir o que estava escrito a seu respeito. Por isso Jesus disse: Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro se revoltou, né, com o que estava acontecendo e cortou lá a orelha do servo do sumo sacerdote. E João fala que cortou a orelha do servo Malco. João conhecia muito provavelmente o sumo sacerdote, muito provavelmente, né, muito possível, que ele conhecesse também o servo dele, pois João foi o único que mencionou o nome do servo. Malco. João não narra a cura feita, né, por Jesus. Nós sabemos disso porque nós já estudamos isso nos outros evangelhos, mas sabemos que Jesus de imediato curou a orelha ferida, né? Agora até sabendo do nome dele, Malco. Então, de posse de Jesus, os judeus levaram para ele ser julgado e condenado à morte. Eles ignoraram que todos os seus atos concorreriam para o cumprimento da profecia messiânica, né? Eles mal sabiam que tudo que eles estavam fazendo nada mais era do que cumprir com aquilo que já tinha sido predito. Na verdade, estavam sendo usados por Deus para a conquista da maior vitória de todos os tempos, a vitória sobre a morte, né? Para que nós tivéssemos, a partir de então, a vida eterna. O julgamento de Cristo, né, que nós vamos falar agora, nós já estudamos isso também, já analisamos, né, os tipos de julgamento aos quais Jesus foi submetido. Cristo foi julgado perante os judeus, né, o sumo sacerdote e o sinédrio, pelos romanos Pilatos e Herodes. Esses julgamentos foram civis e religiosos, né, humanos. Vamos analisar agora a forma pelo qual João descreve esse julgamento no seu livro. João começa a falar sobre Cristo perante Anás. A primeira pessoa a se confrontar com Jesus foi Anás, do Templo de Jerusalém. Anás era um sumo sacerdote da religião judaica no tempo de Jesus, e ele era considerado uma figura muito poderosa em seu tempo. Anás desempenhou um papel crucial na prisão e julgamento de Jesus. Apesar de não ser oficialmente o sumo sacerdote na época, ele é lembrado na tradição cristã como um símbolo de corrupção religiosa e abuso de poder. Tratava-se de um homem poderoso e rico. Sua riqueza fora adquirida, claro, se ele era corrupto, né, por meios ilícitos. Ele era sogro de Caifás, realmente o sumo sacerdote. Então, antes de mandar Jesus, né, ele manietou Jesus, prendeu as mãos, levou manietado a Caifás, onde perante o sinédrio ele é condenado. Anás faz um pré-julgamento sem uma razão aparente, como se quisesse impressionar os romanos, né? Imagina, naquele tanto de soldado, precisava dar ali uma justificativa do porquê daquilo tudo, né? Claro, tentando ali justificar o motivo, né, da prisão. O que, na verdade, eles estavam fazendo era zombando, né, infligindo a Jesus maus tratos, pois Jesus recebeu uma bofetada de um dos guardas simplesmente por ter confrontado, respondido uma pergunta de Anás. Quando Jesus estava sendo conduzido a Caifás, nesse mesmo instante, né, infelizmente, Pedro lá fora, vendo toda aquela situação, nega a Jesus. Depois de enfrentar essa justiça pelos judeus, Jesus é levado, né? Cristo é levado a Pilatos, o governador romano, que também tinha uma moral débil, né? Em outros estudos nós já vimos que ele e Herodes ainda eram meio brigados. Vale a pena vocês darem uma olhada nos estudos novamente. Pilatos pretendeu fugir a essa responsabilidade do julgamento de Jesus. Também já vimos isso. Ele quis entregá-lo aos judeus para que o julgasse em conformidade com a lei deles e não com as leis romanas.
Pilatos tentou entender o que de fato os judeus estavam prestando, né, protestando, fazendo duas perguntas a Jesus. A primeira ele pergunta: És tu o rei dos judeus? E a segunda ele pergunta: que é a verdade? Que é a verdade? A primeira pergunta, Jesus respondeu que sim, ele é o rei, mas não deste mundo. E a segunda pergunta, Pilatos não obteve resposta quando ele pergunta que é a verdade. No versículo 40 do capítulo 18, nós vemos a maldade, né, nos corações, porque Jesus afirma assim. Porque Pilatos fala: olha, é prática, né, que eu solte um detento, que eu solte um preso. E eles preferiram Barrabás do que Jesus. Porque está escrito: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Os homens que não conhecem a verdade prefeririam soltar esse salteador, né, Barrabás, que a gente já sabe, no lugar do nosso Salvador, do nosso Redentor. No capítulo 19, ainda conta que Pilatos manda açoitar Jesus, achando que com aquilo ia satisfazer a maldade ali dos judeus, né? E depois de fazer isso, ele ainda disse: não acho nele crime algum. Talvez ele tivesse, né, pensado, quem sabe com isso não é suficiente para satisfazer essa hostilidade deles e eles acabam com isso por agora. Mas os judeus insistiam pela crucificação de Cristo, que ele deveria morrer, pois como Jesus tinha declarado que ele era filho de Deus, e para isso, para tais palavras para ele eram blasfêmias. E então Pilatos, diante de tais palavras, ficou visivelmente perturbado, voltou-se a Jesus novamente uma terceira vez e pergunta: de onde és tu? Mas Jesus dessa vez também não lhe deu resposta. Pilatos, sentindo então sobre si essa responsabilidade, desejou soltá-lo, mas não foi suficientemente forte para enfrentar a multidão enfurecida, bradando, né, pela sua crucificação. Assim ele entregou Jesus à multidão para ser crucificado. Bem, na próxima aula, como eu disse, eu vou começar a fazer aulas mais concisas, né? Porque tem muito a que ser estudado. Nós vamos ver crucificação, sepultamento, o túmulo vazio, as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E talvez, se ainda der tempo, na próxima aula, quero fazer uma conclusão já de tudo o que nós estudamos. Bem, quero te agradecer e dizer que por hoje é só. Continue comigo nas próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar. Não deixe de terminar o estudo, de dar uma olhada naquilo que você já viu, de rever o estudo. Só assim vai começar a ficar gravado e você vai ter uma compreensão melhor de tudo que nós temos visto. Muito obrigada e até a próxima aula.